Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o Gabigol. Foi um jogador aí que teve presença fundamental aí no Flamengo, é um grande ídolo da torcida do Flamengo. Tem uma parte da torcida que não gosta dele, mas tem uma outra parte que é apaixonada pelo Gabigol. Foi um jogador que fez história aí no Flamengo, com certeza. Eu quero comentar um pouco sobre a sua passagem lá pelo Flamengo, as polêmicas ali que envolveram esse período e a sua saída. Recentemente a gente teve aí principalmente o Zico falando que a saída da maneira como aconteceu aí no Flamengo não aconteceu de maneira legal. E também tivemos aí recentemente o Davi Luiz, que foi um jogador que passou por seleção brasileira, passou pelo Chelsea e que reclamou da forma como que saiu ali do clube da Gávea. Vamos tentar comentar um pouco sobre isso. Será que o Flamengo está sabendo ali como terminar esse ciclo aí com os seus ídolos? Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos falar da chegada do Gabigol. O Gabigol foi um jogador que ele se despontou para o futebol brasileiro ali no Santos, fazendo boas temporadas ali no Santos, e daí ele foi negociado com a Inter de Milão. O contrato por empréstimo, né, pelo Flamengo foi a forma como que o Gabigol chegou ao Flamengo, né, um momento de transição, mas ele rapidamente mostrou seu valor, né? A diretoria rubro-negra buscava um reforço para o elenco com jogadores de qualidade para competir em alto nível no Brasil e na América do Sul. Gabigol vinha de uma temporada boa no Santos, onde foi artilheiro do Brasileirão de 2018, o que motivou o Flamengo a apostar nele. Gabigol chegou no Flamengo em 2029 após um acordo de empréstimo com a Inter de Milão. Lembrando que aquele time lá de 2009 era o time do Jorge Jesus, então era o momento do Flamengo ali, ele estava redondo ali em relação às dívidas. Um período anterior, o Flamengo tinha passado um momento muito difícil, sem títulos relevantes, né? Então era um momento de reconstrução do futebol do Flamengo e eles estavam aspirando um grande título, né? E teve também a chegada lá do Jorge Jesus, que foi um treinador marcante aqui na história do futebol brasileiro. E o Gabigol lá logo na sua primeira temporada, ele marcou impressionantes 42 gols em 59 jogos, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores do ano de 2019. O ano de 2019 foi com certeza inesquecível tanto para o Gabigol quanto para o Flamengo. Ele foi peça fundamental na conquista de 2 títulos históricos, a Libertadores da América de 2019, com gols lá nos minutos finais, né, na virada contra o River, uma virada impressionante, e também no Brasileirão, né, onde foi artilheiro da competição, ajudando o Flamengo a conquistar o título com uma campanha bastante dominante, com futebol realmente que marcou a época. Esse título da Libertadores de 2019, é bom lembrar que ele tem um sabor muito especial para a torcida do Flamengo, que o clube desde 1981, né, não conquistava essa taça, né, esse torneio. Então, se tinha uma expectativa ali de voltar a conquistar, né, somente depois que chegou na final, e foi uma final muito dramática, porque o Flamengo começou rapidamente perdendo o jogo por River Plate, que tinha um time interessante, e a virada aconteceu só no finalzinho. E aí começaram as comparações, né, do Flamengo de 81 com esse Flamengo de 2019, que realmente fez um Brasileirão incrível. E o Gabigol, a partir desse momento, né, se tornou um grande ídolo ali da torcida do Flamengo, né? Então, após essa temporada de 2019, o Flamengo adquiriu o Gabriel Barbosa em definitivo junto à Inter de Milão por cerca de 16,5 milhões de euros, uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. E nesse movimento mostrou a ambição do clube em manter um elenco competitivo e continuar disputando títulos, né? O Gabigol não apenas correspondeu às expectativas, mas superou, tornou-se um dos maiores artilheiros da história do clube e foi protagonista em diversos títulos, incluindo as novas conquistas da Libertadores de 2022 e outros campeonatos estaduais, né? A chegada lá do Gabigol no Flamengo
com certeza foi uma chegada, um jogador que foi muito bem sucedido lá no Flamengo. Bom, eu vou falar aqui de outros títulos aqui que o Gabigol conquistou com a torcida do Flamengo, né, com o time do Flamengo, né, para além da Libertadores. Ele conquistou lá a Libertadores de 2019 e 2022, o Campeonato Brasileiro de 2019 e 2020, a Supercopa do Brasil, que é aquele torneio disputado entre o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. Eles conquistaram em 20, 21 e 22. Ele conquistou uma Copa do Brasil em 22, o Campeonato Carioca de 2019, 2020 e 2021. E por último agora também a Copa do Brasil aí de 2024, né, sendo decisivo lá nessa final contra o Atlético Mineiro. Bom, sem sombra de dúvidas, o Gabigol é um cara que marcou história ali no Flamengo, é um jogador lendário, um cara que tem números ali muito consistentes, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, né? Queira alguns sim, queira outros não, mas de fato o Gabigol é sim um grande jogador da história do Flamengo. Bom, mas como nem tudo são flores, tiveram os momentos difíceis, né, nessa relação entre Gabigol e Flamengo. E aí eu destaco o momento difícil, foi a crise, né, relacionado ao antidoping, né? Se a gente pensar depois de consolidar sua posição como um dos maiores ídolos da história recente do clube, especialmente pelas conquistas da Libertadores de 19 e 22, o atacante passou por um período de crise que colocou em prova, né, a sua relação com a torcida e sua importância no time. Houve uma queda de rendimento e críticas da torcida. Nos últimos 2 anos, Gabigol enfrentou notável queda de rendimento. O atacante, que se destacou por sua capacidade de decidir jogos importantes, encontrou dificuldades para manter o mesmo nível de desempenho em 2023 e 2024. Os principais fatores dessa crise aí, a gente pode colocar a queda do número de gols, mudanças táticas no time do Flamengo, a chegada de novos treinadores que pensavam de forma diferente, colocavam o jogador em posição ali diferente da original que ele joga, da que ele tem mais facilidade para jogar, então isso dificultava a sua escalação, a atuação dele dentro de campo. E ele também passou por um período de lesões, né? Coisas que realmente atrapalham ali o desempenho de um atleta de alto nível. Mas eu acho que o ápice dessa crise foi o caso do antidoping, né? O Gabigol ele foi condenado e pegou 2 anos de suspensão por tentativa de fraude em antidoping. A pena iria até 2025. No entanto, o clube recorreu e essa pena foi reduzida. Gabigol foi acusado de dificultar a realização do antidoping, mesmo que tenha feito o exame e testado negativo. Segundo o artigo do jornal GE, né, do portal GE, a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixam como fraude ou tentativa de fraude em qualquer parte do processo de controle, e por isso o atacante respondeu pelo artigo 122 do Código Brasileiro de Antidopagem. Bom, essa crise foi algo realmente muito impactante quando surgiu essa notícia que ele ia ficar 2 anos fora, e nesse momento eu acho que esse foi o estopim dessa crise, né? Porque o Gabigol iria terminar o seu contrato no final desse ano, né? E parece que renovaram o contrato do Flamengo ali com muitas críticas, né? Muita gente criticou nesse momento que o contrato já tinha sido renovado. Ele não estava jogando nada e teve essa crise aí do antidoping e o seu contrato foi aumentado, foi renovado, o salário foi aumentado. Então isso gerou uma certa incômodo ali nos bastidores do clube e também por parte da torcida. Mas ali no final das contas isso foi... o clube recorreu, ele não ficou punido por esses 2 anos, voltou a jogar ali no meio do ano, só que tinha um outro detalhe. O detalhe era que o Tite era o treinador, e historicamente ali a gente tem uma crítica muito grande, uma rusga muito grande entre o Gabigol e o Tite, porque depois daquela conquista lá de 2019, né, o Gabigol, como um grande cara ali da Libertadores e do Brasileirão,
não teve muitas oportunidades na seleção brasileira, que era comandada pelo Tite. Então, existia uma crítica muito grande em relação ao Tite por não convocar o Gabigol. Os dois meio que não se davam muito bem. E quando chegou no Flamengo, o Tite como treinador, ele não colocava muito o Gabigol para jogar. Então, isso aí foi algo também que marcou muito ali esse finalzinho, né, de participação do Gabigol pelo Flamengo. Ele foi voltar a ter oportunidade quando já era ali o Felipe Luiz. E daí, recentemente, a gente teve uma entrevista, né, uma declaração do Zico para veículos ali do grupo da Globo, né, não sei se foi o Sport TV ou a Globo, onde o Zico afirmou que o Gabigol, ele saiu em defesa, né, do Gabigol e elogiou o técnico Felipe Luiz, né, que deu minutagem para o Gabigol nessa reta final de 2024 e, abrindo aspas aí para o Zico, como torcedor e amigo dele, um cara que eu gosto bastante, fiquei chateado pela forma como tudo aconteceu. Tem alguns jogadores, principalmente aqueles que atingem certo nível, que ele precisa ter continuidade. Pode ser quem for, não adianta ficar botando 5, 20 minutos finais, não vai adiantar. Você tem que colocar desde o início para pegar o jeito do jogo. O Felipe Luiz entendeu muito bem isso e ele vai dar a resposta. Vai ver que o treinador está confiante nele. Bom, eu achei essa declaração do Zico bem relevante, que o Zico, segundo ele ficou meio chateado ali com a forma como que o Gabigol saiu. E como eu havia dito, eu acho que essa questão da renovação ali adiantada, dos altos valores do salário, teve momentos ali muito, muito emblemáticos ali nesse momento de crise entre Flamengo e o Gabigol. Teve um momento que ele apareceu vestido com camisa do Corinthians, né? Se tinha assim, essa expectativa de que não fosse renovar, então o cara já estava meio que fazendo um lobby ali para talvez ir para o Corinthians. Enfim, teve momentos ruins das duas partes. Mas, de certa maneira, se a gente pensar nos números do Gabigol, no talento que ele tem, a forma como que ele saiu do Flamengo foi uma forma ruim, né? Poderia ter tido um jogo de despedida, e eu vou até além, talvez poderia mesmo renovar o contrato com o Gabigol, né? Ao que tudo indica, parece que ele vai para o Cruzeiro. É um grande jogador, um cara que joga muita bola. No entanto, ele teve esse problema realmente de, nos últimos anos, não ter jogado, não ter desempenhado tudo aquilo que ele tem o potencial. Mas isso é uma questão de trabalhar ali internamente. Então o Flamengo meio que se livrou do problema, não quis meio que continuar com isso. Mas é um grande jogador. E para além disso, a forma como que saiu do Flamengo, né? Eu acho que merecia ali talvez um jogo ali de despedida para ele. Realmente é um cara que marcou muito ali a história do Flamengo. Bom, para a gente finalizar esse vídeo, eu queria falar também rapidamente do Davi Luiz, que recentemente não teve o contrato renovado com o Flamengo, teve seu vínculo terminado, e segundo o Davi Luiz, ele ficou sabendo disso via redes sociais, como todo mundo ficou sabendo. E ele falou que foi uma falta de profissionalismo muito grande pelo Flamengo não ter nem ligado para ele, não ter tido uma ligação, não ter tido uma reunião, não ter tido nada disso. Então, ele ficou chateado com isso, mas agradeceu sua passagem, somente em relação à torcida do Flamengo. Então, talvez isso aí mostre a forma como que o Flamengo tem tratado aí nos últimos anos os seus ídolos, né, os seus jogadores que fizeram história ali. Eu destaco principalmente o Gabigol, acho que conquistou mais do que o Davi Luiz, mas o Davi Luiz também conquistou lá a Libertadores ali pelo Flamengo, né? Então é um jogador que também tem história ali no clube. Bom, essas foram minhas impressões aí sobre essa saída aí do Gabigol. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou desse momento aí, da forma como que o Gabigol está saindo do Flamengo. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.